Olá, boa noite a todos. A gente está ao vivo para responder a questões relacionadas ao projeto de lei 318/2021 e principalmente o que muda se esse PL for aprovado. Vamos já aqui receber nossas convidadas. Vamos lá. Cíntia. Vamos lá. Peraí. Olá, Cíntia. Boa Tudo bom, noite. Sabrina? Boa noite. Boa noite. Um minutinho para a gente ter a nossa segunda Sim. convidada, que é a doutora Maria Carmen. Vamos lá, como é que pronto. Já enviei a solicitação, doutora. Vamos ver, ela vai entrar então só para já explicar. A gente vai fazer nessa live uma explicação. Doutora Maria Carmen, boa noite. Como vai? Tudo bem, Sabrina? Prazer Tudo enorme. bem? Prazer o meu. Eu já agradeço as duas advogadas, doutoras, que toparam esse embate de ideias. É um debate civilizado, tá, gente? A gente quer explicar o que vai fazer, o que pretende fazer esse projeto de lei 318/2021. Eu vou começar dando uma explicada aqui para todo mundo entender. É um projeto de autoria do deputado Paulo Bentson, que é do PTB do Pará. E qual o objetivo principal? Transformar a criação de animais em patrimônio cultural e material do Brasil. Por que ele é importante para alguns? Por que ele é perigoso para outros? Nosso papo de hoje com as nossas duas convidadas. As duas são advogadas, então vou começar com a doutora Cíntia Pimentel, que entrou primeiro, então. Ela é advogada, vice-presidente da Comissão de Direitos dos Animais da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo, da subseção Jabaquara. Ela pediu muito para eu dizer também que ela é a mãe da Nina. Então, novamente, boa noite, doutora Cíntia. Boa noite, Sabrina. É uma E agora, satisfação participar aqui com você. a satisfação é nossa, realmente. E a doutora Maria Carmen Gouveia, que é advogada, ela cria cães de raça Golden Retriever há 15 anos, é integrante do Conselho Disciplinar da CBKC, que é a Confederação Brasileira de Sinofilia, e é também diretora jurídica do Kennel Clube do Estado de Pernambuco. Então, agora, oficialmente, boa noite, doutora Maria Carmen. Oi, boa noite. Como é que vai, Sabrina? Tudo bem? Prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que a gente consiga aqui trazer uma posição equilibrada para todo mundo, provocar reflexões positivas. Principalmente, isso se trata de sociedade, não é? Então vamos começar a tentar responder. Por que é necessário um projeto de lei para transformar a criação de animais em patrimônio e material cultural do Brasil? Vou começar com a senhora, doutora Maria Carmen, por que é a favor do projeto? Aliás, a gente, só lembrando aqui, acabei de checar, a gente tem um placar na enquete promovida pelo Congresso de 105 mil pessoas que já votaram nessa enquete promovida aí, pública. E aí a gente tem, nesse momento, a maioria, olha só, são 103.550 votos, 43 a favor, 56 contra. Então, vou começar com a senhora, doutora Maria Carmen. Por que ser a favor de um projeto? Para que transformar a criação de animais em um patrimônio cultural e material do Brasil? Não se trata de uma transformação. A Não? atividade, não. A atividade de criação, ela é uma atividade cultural. E aí a gente vai buscar aí o conceito de cultura, no sentido amplo, ela corresponde a um conjunto de hábitos, conjunto de costumes e crenças desenvolvidos na sociedade ao longo do tempo, que vai passando de geração para geração. Então, o Brasil sempre foi um país em que a criação de cães ela não só foi culturalmente desenvolvida, como inclusive ela esteve ligada à própria sobrevivência das pessoas. Principalmente aqui no Nordeste, por exemplo, você não consegue dissociar o sertanejo do seu jumento. Sim. Manifestações culturais vinculadas aos animais são muitas. Agora, o problema todo é que a criação de animais, a atividade, tem sido colocada como uma vilã, no sentido de que todo criador pratica maus tratos, o que é uma inverdade. Então, a atividade está sendo criminalizada
porque existem, de fato, maus criadores, assim como existem maus protetores, né? Inclusive, teve uma que foi presa há pouco tempo por maus tratos. Então, isso aí não é maus tratos não é uma exclusividade da atividade de criação. E não é por isso que a atividade deva ser criminalizada. Então, a própria Constituição prevê o exercício das atividades culturais, criar... Nossa, aqui... Vamos falar, se a gente for falar das manifestações culturais, aqui no Nordeste, vamos lá, Galo da Madrugada. Mas aí é carnaval, não envolve bicho. Galo é alegoria. Galo da Madrugada. Por que o Galo da Madrugada? Porque o pessoal saía num bloco de carnaval que saía na hora que o galo canta, às 5 da manhã. Eu fui do tempo que acompanhei o galo saindo às 5 da manhã. Hoje em dia ele não tem mais nem hora, mas ele foi criado dentro desse contexto. Existe aqui uma troça de carnaval chamada o Bloco do Cachorro, do Homem e do Miúdo, que se eu for lhe contar essa história, você vai morrer de rir. Você tem Bumba Meu Boi, você tem o Boi Bumbá de Parintins, você tem a Missa do Então, Vaqueiro. mas doutora, desculpa te interromper, mas nessas manifestações, os animais, eles não estão inseridos propriamente, são alegorias dos animais. Estão. O boi tá do Boi Bumbá, o boi mesmo? Estão. Hoje? O Bumba Meu Boi, o cara sai fantasiado de boi na rua. Então, ele sai fantasiado, mas não é o boi. É isso que eu estou tentando entender. Que aí são coisas diferentes, A manifestação cultural é uma forma de expressar a importância do animal na vida da pessoa. Tá? Então, no Nordeste, no interior do Brasil inteiro, quantas pessoas vivem da criação dos seus animais? Seja como a pecuária de subsistência. Precisa da vaquinha para dar o leite que vai alimentar a criança, a galinha que vai botar o ovo para alimentar os filhos, o porquinho, o bacuri que ele vai vender lá na feira para fazer um dinheirinho, porque, principalmente aqui no Nordeste, sertão, bicho, é plantação de pedra. Ninguém pode se dar o luxo de ser vegano no sertão. Animal é sobrevivência. Então, essa importância... E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Veja, o homem começou a dormir porque começou a conviver com os cães. Porque os cães faziam a guarda. Até hoje, pessoas como eu dormem à noite porque tem um cão do lado de fora fazendo a guarda. Os animais sempre foram instrumentos de trabalho no mundo inteiro, protegendo o rebanho. Os esquimós eram nômades, usando cães para puxar os trenós. Então, você tem uma variedade de uso de animais enorme, não só de... E tá ligado. Quer ver uma coisa cultural total? O urso panda. O urso panda que quase entrou em extinção e foi salvo pelo governo chinês graças à criação controlada. Porque se dependesse deles sozinho na natureza, eles iriam simplesmente desaparecer. E, no entanto, o panda é o animal símbolo da China. Verdade. Vamos tentar... A águia é o animal símbolo dos Estados Unidos. Então, dizer que criação de animal não tem nada de cultura, desculpe, tem tudo a ver. Bom. Então, vamos... Mas espera aí que eu não entendi ainda. Vou voltar à senhora para falar sobre a necessidade desse PL. Né? A gente pode discutir a questão cultural, mas por que transformar em lei? Espera um pouquinho, vamos para a doutora Cíntia Pimentel. Por que é perigoso aprovar, então, esse PL na visão sua de tantos protetores? Então, esse PL, ele é mais uma manobra da exploração animal, né? Assim, é mais uma manobra de colocar como cultural uma criação exploratória, onde não é respeitado o mínimo do bem-estar animal para o animal. A gente tem uma visão muito egoísta, que o humano precisa do animal para ter essa necessidade e essa criação. A criação, ela nunca foi proibida, né? Então, hoje, a gente elevar uma criação para uma propriedade cultural é você tirar toda a proteção do animal e colocar em uma vala comum como tudo é permitido, porque é cultura, né? Então, hoje a gente pode fazer qualquer tipo de criação, seja legal ou ilegal,
seja colocando os animais em gaiola de gestação ou colocando um cachorro em um canil, fazendo cruzas reiteradas sem ter nenhum tipo de regulamentação e proteção para o animal, porque é cultural. Então, assim, se a gente for levar pelo lado da cultura, até pouco tempo atrás a gente tinha a escravidão que era cultural e era permitido, e também tinha a necessidade na visão. Então, eu acho que é uma visão equivocada e tira todinha a visão e o que a proteção animal já conseguiu para proteger um ser indefeso. Vamos lá, tem muitos comentários, nem consigo ler tudo e prestar atenção em vocês aqui, mas vamos lá. Então, assim, voltando à questão da necessidade desse projeto de lei, porque a gente está falando de um PL. Se a gente for para a criação e ampliar se isso tem que ser criminalizado ou não, a discussão vai muito longe. Vamos falar do PL, né? Porque a gente acaba chegando nesse ponto, mas vamos falar da necessidade. Então, por que que precisa, doutora Maria Cármen, transformar essa cultura, esses anos todos por todas as regiões do Brasil, e aí a gente tem diferenças realmente regionais das relações, etc., da produção também. A minha pergunta para a senhora é, por que que precisa de um projeto de lei para transformar ou para garantir perante, juridicamente, essa criação? Porque sem o projeto, a criação continua, correto? Ela não é um crime. Não, veja, do ponto de vista da legitimidade, da legalidade da criação, esse projeto não muda. Exato. Ele não muda nada. A criação é uma coisa legal. Agora, o que existe é que hoje no Brasil, a proteção animal está sendo dominada por uma ideologia política que não tem nada a ver com proteção animal. Eu, pessoalmente, distingo muito proteção animal de veganismo. Proteção animal realmente quer proteger os animais. O veganismo, ele defende exatamente essa tese da minha colega, segundo a qual os homens não teriam o direito de se sentirem superiores às outras espécies de animais no planeta, e que isso seria caracterizado como um preconceito, que eles chamam de especismo. Então, eles se dizem abolicionistas, eles querem a liberdade dos animais, e eu particularmente entendo que essa ideologia é muito perigosa porque ela subverte valores importantes da sociedade, entre eles o valor de criar e ter animais. As pessoas aprovam, as pessoas concordam com a proteção animal e gostam do projeto de proteger animais, mas eles querem manter o seu direito de criar e o seu direito de ter, que são direitos constitucionais. Mas o veganismo propõe, e isso já existe em mais de 130 projetos de lei pelo Brasil inteiro, que direta ou indiretamente, de forma oculta, eles atingem esse propósito, que é, na verdade, a extinção dos animais de raça. Porque se você proíbe a criação e ninguém pode criar, eles vão se extinguir no Brasil. Aí então, você mas peraí. pega os cachorros de rua, bota dentro de casa, gasta tudinho. Tá, eu acho que é uma discussão que a gente precisa chegar e conversar, mas a gente está bem antes, né? Então, a minha pergunta para a senhora é só porque eu ainda estou tentando estabelecer aqui para que a gente chegue nessa questão jurídica, porque nós temos duas profissionais do direito aqui, que é basicamente o seguinte: para que eu preciso de uma lei que não vai alterar a criação vai continua. Blindar a criação contra os ataques do veganismo. É isso que agora ficou claro. Agora vai eu entendi. E é por isso que a ideologia vegana, a proteção animal de uma maneira geral, que está muito dominada pelo veganismo, está tão revoltado com esse projeto. Porque eles querem exatamente acabar com isso. Ora, atividade de criação, eles vincularam. Criar é crime. Criar é maus tratos. Não é. Porque explora a cadela. Gente, cadela, se for para a rua, ela vai cruzar em todo o cio. E o criador não cruza todo o cio. Precisa de regulamentação? Doutora, eu estou de pleno acordo. Vamos regulamentar a criação. Vocês acham que eu sou a favor de maus tratos? Não sou. Eu odeio. Para mim, gente que pratica maus tratos devia ser enforcado em praça pública. Eu odeio gente que maltrata cachorro, que maltrata bicho. Mas eu não abro mão do direito que a população tem de escolher. Se ela quer adotar, ela vai e adota. Se ela quer comprar, ela escolhe. Às vezes a pessoa tem necessidades específicas. No caso dos cães,
Você tem cães, vocês acham que um cachorro de rua, você pode transformar ele num cão de guia? Não pode. Porque o cachorro de raça pura já nasce com as características específicas que vão permitir que ele desenvolva aquele trabalho. É mais ou menos, eu vou fazer uma comparação. Se você vai escolher eu digo isso porque eu tenho vários cães da minha criação trabalhando como guias, tá? Então, e tenho cães também trabalhando como suporte de crianças com autismo e outras necessidades. Então, o que é que acontece? Na hora de você escolher um cão para uma função específica dessa, é mais ou menos como se você fosse jogar na cena e já tivesse dos 6 números, 4. Aí você vai pegar naquele universo de filhotes daquela raça e escolher um. Você já acertou 5 números. Vai ficar faltando somente um número. Esse número vai depender aí do desenvolvimento do cachorro, vai depender do treinamento dele, mas o que ele precisa ter para fazer aquele trabalho, já nasce com ele. Essa é a grande diferença do cão de raça pura para o cachorro vira-lata. É a previsibilidade. Você, quando vê um filhote de Rottweiler, você sabe o que ele vai ser quando crescer. Você vê um fila, você sabe o que ele vai ser quando crescer. Acho você que isso ninguém discute, né? É previsível. Então, as pessoas me procuram muito, dizendo assim, Maria Carmen, eu quero um cachorrinho para brincar com o meu filho, mas eu moro num apartamento pequeno. Eu digo, vamos para uma racinha pequena. Aí o outro diz, Maria Carmen, eu moro numa casa, numa chácara, eu preciso de um cão de guarda. Eu digo, então, vamos escolher entre as raças de cão de guarda o que você gosta mais. Agora, se ele for na rua pegar, quem é que vai garantir que aquele cão de raça pura vai ser tolerante com o filho dele e não vai morder o filho dele? Quem é que vai garantir que aquele cachorro vai fazer uma boa guarda? Não tem como. Ele pode vir a ser um bom pet? Pode. Não estou dizendo que não pode. Mas o cão tem função social. Então, a proposta de extinguir, acabar com as criações, que é o que o veganismo propõe, e eu distingo, veja, proteção animal é outra coisa. O veganismo propõe o fim das criações, a extinção de espécies, o que é, na minha opinião, uma contradição total. Vamos proteger os animais extinguindo espécies, como assim? Vamos chegar lá. Espera só um minutinho que eu vou fazer um parênteses aqui, que eu não estou acompanhando totalmente aqui o debate, mas eu só peço que o pessoal baixe e aguarde um pouquinho. Vamos ouvir o que todo mundo tem para dizer. A gente vai, eventualmente, fazer novas lives. Queremos o deputado, o Paulo Benson, aqui para explicar para a gente. Mas é o seguinte, vamos ouvir aqui, porque a ideia é a gente buscar uma aproximação e não ainda uma polarização ainda maior, tá bom, gente? Falando aqui o pessoal que está brigando aqui no chat aqui. Então, vamos lá. Você briga também, não? Mas olha, nós temos um ponto em comum. Eu defendo a regulamentação da atividade. Rigorosa, sabe? Preservando a ética, preservando os animais, punindo rigorosamente. Para isso, nós precisamos de boas leis. Eu sou contra a lei que criminaliza os maus tratos? Não. O criador não vai ficar livre para criar por causa desse projeto, ele não vai ficar livre para criar do jeito que quer, não. Ele vai continuar vinculado à criminalização da lei de crimes ambientais. Ele não pode cometer maus tratos. Agora, a lei hoje, ela não define especificamente o que é maus tratos. O que coloca a criação sob o risco da subjetividade. Então, aquele policial pode achar que se o cachorro tiver com remela no olho, é maus tratos. Isso é uma discussão que a gente, inclusive, mostra, tenta fazer aqui no canal. Então, não é fácil. A gente sabe que realmente... A gente desculpa, mas assim, realmente a gente sabe que essa não é uma identificação fácil. Eu queria passar para a doutora Cíntia, e aqui o Guilherme Binger, obrigada, Guilherme, que está me avisando que o deputado está assistindo. Deputado, quer falar aqui com a gente está te convidando, tá bom? Mas olha, agora a doutora Cíntia, eu queria te perguntar o seguinte, com tudo o que a doutora Maria Carmen falou, ela é criadora de cães, ela está dizendo que, olha, não somos a favor dos maus tratos. Queremos proteger os animais. Há pontos em comum. O que é possível construir, mesmo que a gente tenha um PL que está sendo discutido, e é possível construir o quê a partir de algum entendimento? Porque guerra aqui a gente não vai a lugar nenhum. E a partir de todas as palavras que ela já falou. Então, eu não entendo o benefício da PL
do PL, como eu já tinha colocado. Então, assim, se o afã é proteger bons criadores, deveria ser discutido a regulamentação, que isso não se discute. Isto não vai atrás dos órgãos regulamentadores, não vai atrás de regulamentação, e isso afastaria qualquer tipo de discussão sobre maus tratos, ramelinha no olho, cocô molinho, que isso não é maus tratos, né? Mas regulamentando, eu acho que não é o interessante. O interessante é você impor uma lei que te protege como cultural uma criação, uma exploração do animal, porque se regulamentar não é mais lucrativo, não é viável a criação de animais, né? Principalmente animais domésticos, silvestres, pets, e quando não torna viável a criação por um meio adequado, a gente vai abrir a porta dos clandestinos, dos irregulares e dos tráficos, né? Então, assim, eu acho que tem toda uma argumentação, doutora, que entendo, mas não é da minha intenção aqui discutir o seu modo da criação. Mas não é necessário o PL. O PL não é necessário porque não é uma ação que é irregular ou discriminada. Se é discriminada, é porque tem muitos criadores, principalmente de fundo de quintal, porque não tem fiscalização, não tem regulamentação, e que injetam animais que, além de não ter, a senhora fala que a gente tem um animal de raça pura. Não, a maioria dos animais não são de raça pura. Por quê? Porque não tem fiscalização sobre a genética desses animais. Então, eu acho que a gente está em uma discussão sobre a necessidade da lei e a necessidade de uma regulamentação séria. E a regulamentação séria, eu não vejo nenhum tipo de avanço ou desse engajamento que os criadores estão colocando força para a aprovação do PL. Veja, você me falou várias coisas aqui, eu vou ter que falar muito, vou tentar não falar tanto. Mas a grande... Você fala assim, não, porque a atividade não é um crime. Não, não é. A atividade de criação é legítima. Só que hoje a proteção animal está cometendo verdadeiros crimes contra criadores. Eles simplesmente invadem, e a senhora advogada vai entender a gravidade disso, sem mandado judicial, sem autorização, sem investigação. Teve uma essa semana que aconteceu, chegam lá com o policial, fazem, não, nós só queremos ver, depois que entram, pegam todos os cães, sem nenhuma autorização judicial e levam. E cadê os cães? Sumiram, desapareceram, sabe Deus para onde foram. Casos como esse aqui no Brasil, nos últimos 2, 3 anos, foi festa. Foi só o que aconteceu. Então, esse projeto vai dar força política, vai dar força legal a uma atividade que está sendo desrespeitada. Mas, doutora, também não dá brecha para quem... Muita gente... Veja, um crime, para ser... Ele tem que ser investigado. Você não pode entrar na casa de ninguém desse jeito, não. Ninguém pode entrar na casa de um assassino, de um estuprador, de um traficante, se não tiver uma ordem judicial. Faça o seu processo direito. Vai investigar direito. Agora, não é chamar a ONG favorita do policial, chegar lá de capa e espada, arrombar a casa da pessoa, ou chegar armado de fuzil, intimidar as pessoas e levar os cães. Há 2 anos foi sequestrado um cachorro da raça Borzoi. Você sabe o que é a raça Borzoi? Me desculpe, eu me emociono com isso aqui, porque isso realmente mexe comigo. Essa família tinha uma criança com necessidades especiais, e o bicho de estimação dele é um cão, uma cadela, chamada Pia, da raça Borzoi, que é uma raça conhecida como a raça Lebrel. É uma das raças que foi desenvolvida para caça de lebres. E uma das características das raças, dos galgos, dos lebres, aí você tem o Greyhound, você tem o Whippet, você tem o Borzoi, tem várias raças nessa mesma linha. Esses cães são animais de altíssima performance, de altíssima velocidade. Eles queimam gordura. Você pode alimentar esses cachorros com 10 refeições por dia, eles simplesmente não engordam. Biologicamente falando, esses animais não acumulam gordura. E a cadela, dentro dos parâmetros da raça, estava saudável.
Aí entra uma protetora com uma veterinária que não sabe nada, achou que era já de outra raça, porque nem a identidade da raça ela foi capaz de fazer, levou essa cadela. A família entrou na justiça para buscar as cadelas de volta. Até hoje. E ela não foi, foram todos os animais. Foram sequestrados sem prova anterior, sem ordem judicial. Então, esse projeto é sim, porque os protetores, principalmente os veganos, estão passando de todos os limites. Tem que parar. Perfeito. Ô, doutora Cíntia, deixa eu só te fazer uma pergunta, depois eu passo novamente para a doutora Maria Carmen, que é o seguinte, a gente aqui do E aí Bicho entrou em contato com o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que trata dos bens culturais de natureza imaterial, e aí eles explicam que no site, é só entrar lá, você vê que são práticas, saberes e ofícios que devem permanecer protegidos para usufruto de gerações presentes e futuras. Isso é uma síntese do que é um bem material. Né? Agora, a gente questionou a assessoria de comunicação, a gente gostaria inclusive de uma entrevista, e aí a gente perguntou, olha, como que se dá a partir dessa lei? O que isso vai acontecer? O início da nossa live. O que muda com essa proteção? Resposta que recebemos, abre aspas, não entendemos que a via legislativa seja sensível para esta finalidade. Agora, a minha pergunta é, a partir de tudo que a doutora Maria Carmen comentou, de abusos de autoridade, de formas pelo menos de discussão, de que as coisas não estão tão claras, de exploração, de maus tratos, como é que é isso? Então, eu acho que a legislação, ela tenta enfiar a goela abaixo uma colocação de criação como cultural, coisa que não é função do legislativo. Como também não era função do legislativo falar sobre vaquejada, e ele também enfiou goela abaixo de todo mundo, sabendo que era com laudos e confirmações que é uma atividade que causa maus tratos e dor aos animais. Então, assim, vejamos. Se o legislativo não pode falar sobre isso, é o IPHAN, porque ele que é um órgão técnico e ele segue normas internacionais para a regulamentação, a única coisa que eu vejo é a inclusão dessa cultura de forma legislativa para a proteção de interesses pessoais. E com essa proteção, caímos novamente no abuso e na bancada do BBB, né? Porque, assim, o que tem mais dinheiro e o que dá mais dinheiro se preserva, e se você tem um interesse, eles colocam essa forma de imputar o dever. Com relação a tudo que foi colocado, eu só tenho uma coisa: se há maus protetores, como há maus criadores, ou como há más profissionais, em todos os termos, tem que ter regulamentação e fiscalização. Não a imputação de uma categoria como cultural, que a gente não tem nada... Qual que é a cultura na criação atual? Nenhuma. Se a gente for colocar como cultural, a gente volta lá para os primórdios, como era feita a criação lá. E não uma criação em série, sem a proteção da regulamentação básica do bem-estar animal. Então, assim, entendo a colocação, mas discordo totalmente. Porque não temos como impor uma ordem legislativa de um órgão que não é o IPHAN, para o benefício da criação. A criação, que assim, a gente ainda está falando aqui de cães, mas ele abre imagem para passar tudo, porque ele coloca como animais uma indicação sem qualquer discriminação. Pode ser doméstico, pode ser silvestre, pode ser de criação. A gente não tem... O PL, ele é uma aberração de colocar como um animal uma cultura de escravidão, de tração animal, de exploração, de colocar uma porca em uma gaiola de gestação. Por quê? Porque a criação pode. Então, assim, se a gente tem uma regra, então a gente é cultural, então pode. Não, tem que ter a fiscalização e tem que ter a regulamentação frente à necessidade do animal.
se o animal ele precisa de vida livre, se o animal ele precisa de algum tipo de necessidade especial, a criação tem que ser regulamentada. E se essa criação não for mais lucrativa, não vai ter criação. E outro ponto também que eu queria só ressaltar, porque eu me lembrei agora que a doutora falou que os veganos, ou a proteção animal, ou toda essa parte abolicionista, que é a extinção de todas as espécies, porque castra-se tudo e não existe mais animal, não. O que a proteção animal séria quer é o fim da exploração. A exploração de crias, da lucratividade em cima do animal. O que isso vem bem ao encontro do que o PL quer, e fora que também vem, o CPL vai na contramão de toda a legislação do mundo. Apenas o Brasil acha que esta é a forma correta de preservar a forma cultural e os animais. Aí passo para a senhora, doutora Maria Carmen, porque era justamente onde eu queria chegar. Além do IFAM, que eu só falei depois, né? Eu queria que a senhora comentasse uma frase aqui que toda hora aparece aqui, que criar é preservar, queria que a senhora comentasse, e sobre legislações internacionais que podem, então, ser a referência que a senhora, os criadores, defendem. Bom, com relação ao IFAM, eu acho que ele está enganado. O Congresso Nacional tem, sim, plena competência para legislar sobre isso. Então, não há essa superposição, nem o legislativo, pelo contrário. Ele tem uma competência muito maior do que a do IFAM. O IFAM ele tem que regulamentar a partir da lei que vier a ser aprovada no Congresso. E aí, nesse caso, ela não está sendo imposta. É uma lei que está sendo levada para votação num Congresso com mais de 500 membros. Então, não se pode falar em imposição. Isso é um país democrático, é um projeto de lei que está em votação. Não tem aqui nenhuma imposição. Segundo, essa lei ela apenas reconhece o fato de que criar animais é uma prática cultural secular no Brasil. Seja criar animais para fins de exploração econômica, como a colega coloca exploração, como uma coisa ruim. Eu não vejo exploração como uma coisa ruim, não. Exploração econômica, se eu tiver um imóvel, eu posso fazer a exploração econômica dele, alugar, vender, não tem vida, lotear. Né? Animal, para a lei, existe muito essa coisa do... Animal não é coisa. Veja, a palavra coisa, ela tem muitas conotações. Tem aquela conotação positiva que a gente vê uma criança, que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Ou você tem a conotação que o pessoal da proteção animal, coisa no sentido de algo sem valor, descartável, que não presta para nada e que você pode jogar fora a qualquer momento. Para a lei, e a colega sabe disso, não existe essa conotação. Para a lei, coisa é tudo que não é pessoa. Tá? Então, o animal ele é um objeto sobre o qual as pessoas exercem os seus direitos de propriedade, que traz junto a posse e traz o direito de exploração econômica. Ele vem no Mas, pacote. doutora Maria Carmen, isso tá sendo discutido também, né? Deixa eu só terminar o raciocínio. Tá. Aí nós chegamos ao mesmo ponto, doutora Cíntia. Vamos regulamentar para que o animal seja uma fonte de... Por que não ser fonte de renda? Qual é o problema? O mercado está aí. O mercado pet no Brasil girou quase 60 bilhões agora, na época da pandemia. É um mercado que só cresce. Ele gera emprego, ele gera tributo, existe um mercado imenso de bens e serviços no entorno da criação. Então, afetar esse mercado vai afetar o Brasil inteiro, porque praticamente foi o único setor econômico que nessa pandemia cresceu, ele quase duplicou. Então, o que é que isso diz para a gente? Que existe um mercado imenso de compradores, de consumidores, que não querem adotar cachorro de rua, porque, inclusive, a grande maioria não é adotável. Essas pessoas querem comprar seu Luluzinho da Pomerânia, seu periquito, seu papagaio, seu cavalo. Elas querem. Aí você diz, porque vai abrir margem para o tráfico. É o oposto.
Quando você me pergunta se criar é preservar, só é. Porque quando você tem um criador regulamentado, regularizado, como existem muitos no Brasil, que criam animais que a gente chama nativos, eu não vou me referir aos silvestres, porque silvestres são os que estão na mata. O criador, ele cria animais que já foram domesticados. Se você soltar na mata, eles vão morrer. Então, na medida em que você tem a opção de procurar um criador regulamentado para comprar o seu papagaio, você não vai comprar um papagaio do tráfico. Então, você deixa de comprar do tráfico para comprar do criador. E por que não ele não pode vender? Dá trabalho, gente. É investimento, é dinheiro. Você sabe quanto está custando um saco de ração? Eu tenho 3 funcionários aqui para cuidar dos meus cães. Eu viro noite trabalhando, fazendo parto. Por que o trabalho do criador não pode ser remunerado? Qual é o crime? Os animais, eu tenho um vídeo, Sabrina, se você quiser eu lhe mando. Agora, domingo, um cliente meu mandou a cadela dele, ele tem 2 cães em casa, um macho e uma fêmea. E a fêmea entrou no cio, ele não queria cruzar a cadela. Maria Carmen, se essa cadela ficar aqui, vai ser um inferno. Traga para cá. Mantive a cadela presa, reservada, separada para não cruzar. Mas ela tinha momentos de soltura para passear, para brincar com outras fêmeas. E quando ela tinha esses momentos de soltura, eu lhe mando esse vídeo. Se você quiser, eu lhe mando agora pelo WhatsApp, você coloca aqui agora. A cadela saía correndo direto para o cercado onde estavam os machos e esfregava a traseira na grade, se oferecendo para eles. Para os animais, reprodução é uma Castrada. coisa instintiva, como beber água, como comer. É natural para eles. O criador responsável, e se houver uma legislação, existem criadores que criam todos os cios, fazem isso, existe. Não deveriam. Eu não concordo com essa prática. Inclusive porque é um tiro no pé. Se você bota, vai acabar dentro do útero da cadela. A cadela tem 2 cios por ano. 2. Ela cruza um e descansa o outro. Uma cadela só tem uma ninhada por ano. E ao contrário do que se faz com o gado, você não tem como usar hormônios para estimular a ovulação. Não, não tem isso não. E é o seguinte, quando ela não quer cruzar, a amiga não tem jeito, ela não cruza. Ponto final, mete o dente no macho e não há a menor possibilidade. Não Nem existe amarrado. mais essa coisa de estupro de cadela, não tem não. Não. Inclusive, Agora, porque o doutora próprio Carmen, macho nem se interessa. eu acho que isso quando a gente avançar para a regulamentação, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, que aliás para as a duas. regulamentação é tudo que a gente precisa, uma boa lei, uma lei coerente, uma lei que imponha regras, que imponha limites, que imponha penalidades. Não privar as pessoas de uma atividade que elas amam e privar famílias de ter os animais que elas querem. As pessoas querem ter seus pets, querem ter seu gatinho, querem ter seu papagaio, querem ter seus animais, gente. Por quê? Ah, não, porque tem criador ruim? Tem, mas nós estamos no Brasil. Nós tivemos aqui um médico famoso, aí em São Paulo, e a gente sabe que estuprou não sei quantas mulheres e fugiu do Brasil. Está solto. Agora, por causa disso, você vai o quê? Vai proibir a medicina? Porque é um médico, ou isso em qualquer profissão. Vamos regulamentar, vamos fazer a coisa certa, vamos criar nos criadores a cultura de fazer o certo. Mas a minha dúvida aqui é o seguinte, lendo o projeto de lei, e acredito que as duas tenham lido, é um projeto bastante amplo, né? Porque ele fala de várias espécies, e aí a minha dúvida é se essa coisa tão ampla não justamente... E o Guilherme Binger, que falou com a gente no vídeo passado, falou que isso é um primeiro passo, mas a minha pergunta é, quando você coloca tudo isso como cultural, num balaio só, questões tão diferentes, animais que são considerados de produção, animais domésticos, de companhia, cães e gatos, basicamente, e os próprios animais exóticos e silvestres, tudo no mesmo balaio, não é de uma forma meio complicada depois de você conseguir diferenciar as diferenças? Não, por quê? Eu não vejo essa dificuldade, não. Desculpa, porque para todas elas, as leis de restrições, as leis contra crimes animais são as mesmas. Contra todas elas. O criador, seja ele de animais de produção, seja ele do que for,
ele mesmo sendo reconhecida a criação como uma atividade cultural, o brasileiro adora bicho. Então, ainda assim, esses criadores vão estar submetidos à legislação ambiental que criminaliza maus tratos. Ela precisa até ser melhorada, mas está valendo. Vamos prender quem pratica maus tratos, mas vamos fazer certo. Sabe? Vamos investigar, a polícia tem que agir certo, o judiciário tem que agir certo. Não é sair invadindo a casa das pessoas como se fosse casa de mãe Joana, não. Não é assim, não. E a gente está vivendo um Estado de Direito. Não pode. Então, doutora Cíntia, há muito abuso? Vamos. Mas tem que se respeitar os direitos individuais das pessoas, tem que se respeitar o direito da propriedade, direito constitucional de propriedade. Gente, isso está sendo atropelado. Posso, assim, eu acho que o ponto principal... Tá valendo. Estou junto. Vamos lá. Não, eu acho que o ponto principal, que acho que a gente nunca vai chegar em um consenso, eu não entendo que o animal é uma propriedade. Entendeu? Então, assim, a gente está mexendo com uma vida que foi confirmada que tem ciência. Então, assim, eu não posso julgar e colocar no mesmo balaio, como a doutora colocou, que eu posso ter uma exploração de um imóvel. Eu acho que, na minha percepção, como ser humano, não como protetora ou como qualquer... como ser humano, eu não acho uma colocação que pode ser feita. Por quê? Um imóvel, ele não sofre, ele não tem vida, a gente não está quantificando, não está colocando preço e não está negociando uma vida. Uma vida que foi confirmado e comprovado que tem todas as propriedades de dor, alegria. Então, assim, é uma colocação que assim, a gente nunca vai chegar realmente em um consenso. Por quê? Porque uma vida, para mim, não tem preço. Uma vida, para mim, a gente não pode quantificar e a gente não pode achar que eu posso explorar para um financiamento do meu bem-estar. Então, assim, o primeiro ponto que assim, nunca a gente acho que consegue chegar, eu acho que quando a doutora fala o veganismo ou a proteção animal, ela coloca um tapume falando o quê? Olha, o veganismo é radical. Não, radical, às vezes, é a exploração de um animal que não pediu para estar explorado. Não pediu para estar ali. A cadela estava se esfregando na grade, por quê? Porque é fisiológico. Né? Então, assim, porque é fisiológico, ela pode ir lá e fazer quantas crias, por quê? Porque aquilo não gera satisfação, aquilo é hormônio. Então, se ela tivesse castrado, ela não teria essa colocação. Mas não castrou, não estou nem chegando nessa discussão. Agora, por ser uma coisa fisiológica, então a mulher ela também tem a fisiologia de ter um filho por mês. E aí tá tudo bem. Engravidar, né? Um filho por mês não, mas tem a possibilidade de ter um filho por mês, poder, né, gestar um filho por mês. O homem, a cada ejaculação, pode gerar espermatozoide para ter. Então, assim, isso também é fisiológico. E todas as vezes, então, a gente vai colocar isso como certo. Então, por isso que uma doutora falou, a gente está no Brasil, né? Porque no Brasil tudo se permite. Então, assim, se a cadela, ela está lá e ela tem a parte necessária da fisiologia, então tudo bem, é normal. Aí depois a gente pega e esses filhotes, eles acabam tendo um destino, ou se não tem o destino, vai para a rua, ou depois vão ser abandonados, porque, assim, colocou tantos assuntos, eu concordo com a regulamentação, mas eu não vejo nenhum criador, e eu estou vendo vários aqui falando só sobre a regularização do PL. Eu não vi nenhum aqui falando a gente luta, ou a gente questiona, a gente está fazendo um auê para regulamentar. Por quê? Porque se regulamentar, não fica viável. Porque a exploração animal não é viável se tiver uma regulamentação. Entendeu? E aí, outro ponto que eu queria colocar, que assim, realmente, Sabrina, você colocou que todos os animais estão no mesmo balaio. Sim. E, doutora, a criação ela não vai acabar com o tráfico, porque o tráfico vem de barato e o criador não. Entendeu? Então, o tráfico, por enquanto que você paga o papagaio R$5.000, lá, aqui na Feira do Rolo, em São Paulo, a gente pega por 30. Isto é uma criação. Isto é uma criação. É ilegal? É lícito?
É lícito, mas Não, é legal? Tráfico não é criação, Então, não. mas como que a Tráfico gente é vai roubo. distinguir? Tráfico Ah, não é. então, mas aí a gente Quem tem tem que. que Posso proibir, quem só tem que fiscalizar. posso só terminar a Tráfico já é colocação? crime. Como é que Peraí, esses criadores agora são culpados por um crime não, é só vamos que ele não entender. pratica? Espera só um pouquinho, doutora Maria Carmen. Ah. Tá, e aí? Então, Qual que é a discriminação? A discriminação é porque a maioria dos protetores, eles acabam gerando uma procriação indiscriminada. Então, assim, eu queria ver todo esse afã que vocês estão pelo PL em uma regulamentação. Queria mesmo. Por quê? Porque aí eu queria ver se realmente tem, que nem eu estou vendo aqui várias pessoas que vocês têm tantos órgãos, né, que vocês colocam para ver raça, para ver isso. O porquê que todos esses órgãos não se reúnem e pressionam, como estão pressionando para um PL para aprovar, para ser chancelado uma criação? Por quê? Quem que está proibindo a criação? Quem que está proibindo a criação? Ninguém proíbe a criação. Nem mesmo dos mais explorados. Ninguém proíbe. Agora, se vocês se veem como marginalizados, vocês têm que dar um passo atrás e olhar se a ação de vocês não gerou essa marginalização. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente coloca tantas as coisas. A proteção é ruim porque eles invadem, porque é isso. Se eles invadem, é porque teve muito criador ruim. Agora, se também tem muito criador bom, vamos lá, vamos se juntar para regulamentar e para vocês terem a força da regulamentação e o mínimo de bem-estar do animal. Porque o animal eu não vejo nenhum tipo de benefício para ele. Não, nenhum tipo de benefício. Estamos caminhando aqui para o final, só que termina em 1 hora, queiramos ou não, porque vai sozinho, entendeu? Mas eu estou aqui novamente na enquete do Congresso Nacional, que é câmara.leg.br, 43% totalmente a favor, concorda totalmente com o PL 318 e 56% discorda totalmente. Temos alguns 715 votos que discordam em parte, 1.400 que concordam em parte. Depois a gente vai voltar a esse debate. Vamos colocar também uma enquete aqui no Instagram para que as pessoas possam, depois de tantas explicações, conseguir aí elaborar a sua opinião, que o jornalismo faz isso, apresenta as duas partes, coloca um fogo aí no meio e cada um toma aí a sua opinião, tá certo? Então, só para a gente já encaminhar aqui para o final, doutora Maria Carmen, suas últimas palavras, considerações, resposta. Temos aí mais ou menos 5 minutos para cada uma. Bom, no meu dia a dia aqui, eu estou procurada, meu telefone não para, principalmente depois que a pandemia começou. As pessoas em busca de cães. Eu tenho lista de espera de gente esperando desde setembro, porque eu não tenho cachorro, eu não tenho uma produção grande, eu não estou conseguindo dar... E isso está acontecendo no Brasil inteiro. E aí eu pergunto, será que eu no início eu achava que era por causa da solidão, as pessoas isoladas em casa e procurando cães. Mas eu estou chegando à conclusão que não é isso, porque nós tivemos uma pausa na pandemia, as pessoas puderam sair e a procura continuou muito intensa. E aí eu comecei a perguntar às pessoas o que é que estava acontecendo. E o que eu tenho percebido, o que eu tenho recebido de respostas é o seguinte: o mundo está tão polarizado, as pessoas estão tão agressivas, as coisas estão tão quentes, está todo mundo tão... que as pessoas hoje elas querem ter a chance de praticar o afeto. O animal não é só por causa da solidão, eles não querem o cachorro só como companheiro, estou falando de cachorro porque é o ambiente onde eu vivo, mas eles querem ter aquele objeto onde eles vão depositar o seu afeto, depositar o seu amor, e postam fotos cheio de tudo enfeitadinho, bonitinho, as redes sociais lotadas das pessoas corujando seus animais. Eu tenho visto coisas lindas de passarinhos, os papagaios falando, as pessoas estão exercitando os bons sentimentos com os animais. Eles trazem isso para a gente. Então, eu concordo inteiramente com a doutora, existem maus criadores, vamos regularizar. Esse PL ele reconhece a criação de animais como uma atividade
da sociedade, que é importante, na identidade nacional, sempre foi. Agora, ele não comporta regulamentação. Vamos desenvolver uma regulamentação para a criação? Vamos! Estou de pleno acordo. Vamos melhorar a lei que criminaliza os maus tratos? Vamos! Estou de pleno acordo. A criação, o bom criador está de acordo. Eu tenho certeza que eu aqui estou falando por todos os bons criadores do Brasil. A gente odeia gente que pratica maus tratos. Agora, esperar da CBKC ou do ALKC ou dessas entidades que fazem isso, veja, eles não são órgãos oficiais, eles não são órgãos públicos, são entidades privadas. Eu teria que ter aqui mais tempo para explicar como é que isso funciona. Então, o pedigree é o documento que comprova para todos os fins, até prova em contrário, a pureza racial do animal. Então, cabe ao comprador exigir o seu pedigree. Eu quero o pedigree do meu cachorro, tem que ter. Agora, eu acho que o grande regulamentador desse mercado são os consumidores, são os compradores. Vá no canil, vá ver como eles são criados, converse com o criador, peça informações. A gente, antes de comprar um carro, pede 1000 informações. Faça a mesma coisa com relação aos seus animais. Procure saber a origem, procure saber o criador, procure saber sobre a raça. Cachorro, animal de estimação, ele é um investimento alto, financeiro e emocional. Para manter um cão numa família, você não gasta aí menos de R$500, R$600 por mês. Entre vacina, vermífugo, isso na média. Só vamos concluir, porque o nosso tempo... Então, eu agradeço. Pronto, desculpa. Muito obrigada, desculpa, falei demais. Todo mundo fala muito aqui, eu também. Desculpa também. Doutora Cíntia, diga. Gente, não tem como validar um PL desses termos, que aprova a criação, que coloca o sofrimento, a crueldade dos animais, na sua fundamentação, questiona e coloca o animal como um ser servidor do humano, coloca como cultural, carroça. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que evoluir, vamos evoluir e vamos pensar em tudo que já teve de evolução e vamos para frente, nada de retrocesso. Esse PL é um retrocesso, é uma quebra de todos os direitos que os animais já tiveram até hoje e que a gente conseguiu às duras penas. Então, assim, vida não tem preço. Não vejo como a gente quantificar uma vida, não tem como a gente aproveitar alguma coisa de bom nesse PL. Então, assim, como a própria doutora falou, esse PL não tem força de regulamentação, ele não serve para nada. Então, vamos brigar, doutora, eu não estou falando dos órgãos regulamentares, os órgãos pressionarem os responsáveis pela regulamentação. Já que o afã de vocês, dos criadores, os bons criadores, então vamos regulamentar, vamos fiscalizar todos os lugares onde tem animais, seja desde criador, ONGs, prefeituras, os animais, eles merecem o nosso respeito. E não é colocando eles como criação ou como cultural que eles vão ter o nosso respeito. Eles vão ter a nossa proteção. A gente tem que questionar e lutar pela proteção dos animais. Então, se o afã da criação dos criadores bons é a proteção do animal, por favor, não é com esse PL que a gente vai conseguir. Esse PL a gente só vai conseguir mais exploração, mais tráfico e mais dor para os animais. Gente, infelizmente o tempo terminou. Para quem está perguntando aqui, quer saber detalhadamente a lei, é só ir no site da câmara.leg.br, além da votação dessa enquete pública, o texto completo para saber do que se trata exatamente. Mas o PL 318/2021, ele basicamente dá status de bem imaterial, cultural e imaterial para a criação de animais aqui no Brasil. Eu agradeço muito a doutora Maria Carmen e a doutora Cíntia Pimentel, duas advogadas que toparam o desafio de falar de um tema muito polarizado, cheio de questões inclusive profundas e antigas, com todo o respeito.
Peço, inclusive, aqui que todo mundo acompanhe a gente. Vamos ter mais debates. Então, não só no YouTube do E aí Bicho, mas também aqui no Instagram. Deixa lá a sua pergunta. Temos mais perguntas para fazer. Afinal de contas, criar é explorar ou criar é preservar? Vamos falar mais sobre isso. Agradeço às duas e a todo mundo que nos acompanhou aqui. E deixo aqui, hein, publicamente, deputado Paulo Bento, participe aqui do nosso debate, que pelo visto as perguntas não acabaram aqui. Né? Não é isso? Boa noite para as duas. Sim, boa noite. Tchau, Bruno. Obrigada, um abraço a todos. Tchau, tá. Tchau, tchau. Tchau.